Olá, meus caros. Estamos aqui diante de mais uma abordagem, sobre as eletivas de número 3, que trata-se de análise e experimentação científica. Muito importante, né? E aí, nós vamos conhecer, na aula de hoje, nós vamos conhecer sobre a análise e experimentação científica, tratando dos critérios de avaliação. E com relação ao critério de avaliação, nós vamos abordar sobre competências e habilidade, tá bom? Eu sou o professor Antônio Almeida Pereira, popularmente conhecido como professor Almeida. Então, falar de competências e habilidade nas análises e investigação científica é muito importante, principalmente quando se trata do critério de avaliação, tá bom? A habilidade para esta aula trata-se de levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e ou de processos tecnológicos com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagem adequados à investigação científica, tá certo? Partindo aí, o que é que nós temos? O que é que significa realmente uma avaliação? Meu caro colega? Meu caro pesquisador, Porque nós estamos voltando aqui a atenção para aquele pesquisador. Então, você que será um pesquisador de alto nome, digamos assim, então, olha aí, o que é que significa avaliar? Avaliação nada mais é de que a oportunidade que o aluno tem de apresentar seu projeto para professores e colegas. Sendo assim, é o momento de estimar as competências e habilidades que o aluno desenvolveu durante a condição, ou seja, a condução do seu projeto. Então, aqui é para a gente ter uma ideia do significado de avaliação. E, afinal de contas, para que serve mesmo a avaliação? Então, meu caro, avaliação é exatamente o momento de reconhecer o progresso do aluno e de incentivar esse aluno ao seu desenvolvimento de competências e desenvolvendo competências e habilidade, quer dizer, conhecimentos e como proceder durante as suas pesquisas. Valeu? Então, isso aqui é para que serve a avaliação. Na sequência, é bom sabermos de o que realmente são competências e o que são habilidades, Depois, qual seria, uma vez que você conhece competência e habilidade, qual seria a atitude científica? Antes de responder mais essas perguntas, vamos atender os pilares da educação segundo a Unesco. Então, é muito importante a gente conhecer esses pilares, porque dá um embasamento para você proceder na sua pesquisa. Segundo a Unesco, ao longo da vida, a educação se baseia em 4 pilares, que são eles. Primeiro, aprender a conhecer. Tá? Segundo, aprender a fazer. Terceiro, aprender a conviver. E, por último, aprender a ser. Esses 4 aqui, eles nos dão um embasamento, para poder você, com competência e habilidade, você desenvolver o seu trabalho de pesquisa, tá certo? Portanto, competência e habilidade, continuando, esses 4 pilares eles são fundamentais para a educação do século XXI. É importante notar que os 4 pilares representam o quê? Objetivos que vão além da informação ou da aquisição do conhecimento. Por quê? Porque trata-se muito mais de objetivos para uma melhor formação humana dos alunos. Neste sentido, a educação deve se pautar não apenas na transmissão de informações, mas também em competências e habilidades que ajudarão na formação de cidadão. E aí, os professores devem estar sempre atentos
a esse aspecto. Tranquilo? Logo, vamos às recomendações da União Europeia, que, segundo o Parlamento Europeu, as 8 competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida, quais são? Primeiro, uma comunicação na língua materna, ok? Original. Depois, a comunicação em língua estrangeira. Você deve dominar mais de um idioma. Tranquilo? E competência matemática e competência básicas em ciências e tecnologia. Tá certo? Competência digital, atualmente o quê? Se você não tiver domínio da técnica de pesquisa, de software, de computador no geral, então você não vai conseguir desenvolver uma boa pesquisa. Primeiro, você tem que conhecer a língua materna, vamos dizer, português, vamos dizer assim. Depois, a língua estrangeira, ok? Inglês, francês, enfim, algumas línguas de outros países, né? E, matematicamente, você deve também, pelo menos, saber interpretar valores matemáticos, né? Isso através da ciência e da tecnologia. E, conforme eu falei, você tem que ter domínio da área digital. Por quê? Porque aí você vai aprender a aprender. Tem também que buscar em si o quê? As competências sociais e cívicas, né? Você tem que socializar, você tem que se relacionar, discutir, né? Questionar, enfim. E o espírito de iniciativa e empreendedorismo, né? Empreendedorismo quer dizer você conhecer o que você sabe e procurar proporcionar, oferecendo para alguém. Então, você tem que investir, né? Um investimento que você faz através dos seus conhecimentos. E sensibilidade e expressões culturais. Você tem que ser um cara sensato, né? Ter uma boa visão e, na hora de abordar e tal, você tem que saber se expressar. Senão, do contrário, então você não fica legal. Essas aqui são as recomendações da União Europeia com relação às competências essenciais para a aprendizagem. Competência é conhecimento. Você deve que conhecer e ser um cara, digamos assim, que domina todos esses conteúdos. Tranquilo? E na sequência, olha lá, agora é a vez de você saber o que realmente significa competência. Competência nada mais é de que a capacidade de utilizar um conjunto de recursos cognitivos, entre eles saberes, capacidades, informações e etc. Para quê? Para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Por isso que eu digo, conhecimento exatamente lhe dá competência, quer dizer, você vai ter a capacidade de utilizar todos esses recursos. Saber, capacidade e informação, que são conhecimentos diversos, para poder você apresentar uma eficácia nas situações dos problemas. Beleza? Então, se você entendeu o que é competência, vamos agora aprender o que significa habilidade. Habilidade, agora, que você já sabe, tem o conhecimento, o importante agora é o quê? Você saber fazer. Porque muitas vezes você tem o conhecimento, mas na hora você não sabe como fazer, tá bom? Ah, eu sei, eu conheço, mas agora como eu devo agir, né? É a profissão do professor. Muitas vezes você tem um alto nível, né, de conhecimento, mas na hora de passar para o aluno, você tem aquela dificuldade. Então, a maneira que você tem de saber fazer é o que nós chamamos de habilidade, né? Porque a capacidade você tem os conhecimentos. E aí, habilidade corresponde ao saber fazer e olha aí,
cada componente necessário à aquisição de uma competência. Cada área do conhecimento apresenta competências e habilidades. Então, áreas de conhecimento, né? Nós temos ciência da natureza, nós temos, enfim, várias outras áreas, né? Então, com relação a isso, nós precisamos de habilidade, ou seja, de aprender como fazer. Na sequência, existem competências que requerem habilidades. De que maneira, professor? Então, vamos ver um exemplo? Vamos ver lá. Como resolver, olha, a competência. A competência é você ter conhecimento para resolver um problema de matemática qualquer, tá bom? Agora, habilidade é que você tem que saber ler, né, para poder interpretar, você tem que saber escrever aquilo que você leu, você tem que saber fazer os cálculos e, sobretudo, interpretar os resultados. Você botar número no papel somente, isso aí não vai resolver, tá bom? A competência, bom, você tem que ter conhecimento para resolver um dado problema. Agora, será que eu sei fazer? Se você souber ler, então você vai ter que também ler e escrever. Se você sabe escrever, você vai ter que matematicamente fazer os cálculos. E depois que fizer os cálculos, aí sim, agora é a hora de quê? Da interpretação dos resultados, beleza? Então, nós comentamos muito sobre competência e habilidade, mas fica aí o conhecimento e com aquele conhecimento, como eu devo colocar na prática. Então, isso aí aborda sobre as habilidades. Com relação a uma atitude científica, o que significa atitude científica, né? Você é um pesquisador. E aí, será que você sabe das suas atitudes cientificamente como pesquisador? Então, entendemos que a atitude científica caracteriza-se pelo questionamento, pela visão crítica daquilo que é tido cotidianamente como comum, ou o que é corriqueiro, fugindo do senso comum. Então, isso é uma atitude científica. Geralmente, todo cientista, todo pesquisador, ele tem autocrítica. Quer dizer, ele faz um questionamento, ele tem uma visão de questionar, saber se aquilo é certo, o que pode trazer de benefício, o que não pode. Então, é uma visão crítica do dia a dia, tá bom? Que geralmente é corriqueiro ou foge do senso comum. Então, a atitude científica é muito importante na vida do pesquisador. Em outras palavras, a atitude científica refere-se àquele que apresenta uma atitude científica, vê aparências que necessitam de uma explicação. Então, sempre o pesquisador, ele busca justificar. Então, eu estou fazendo isso, por aquilo. Então, sempre vai ter uma explicação. É detalhista, não? Todo pesquisador é detalhista. Então, talvez não é só o geral. Então, é exatamente o que Chauí falou. É aquele que apresenta uma atitude científica, vê aparências que necessitam de explicação. Quanto mais você explica, mais você se aprofunda na pesquisa. Beleza? E ainda, ao avaliar um aluno, o que o professor faz? Ele deve ser capaz de verificar neste aluno quais as atitudes científicas dele. É um aluno pesquisador realmente? É um cara que detalha? Ou é um cara que não leva muito a sério? E ela pode ser refletida em atitudes como demonstrar e provar os resultados obtidos durante a investigação. Isso é um ponto. Outra coisa de atitude científica é relacionar com outros fatos um fato isolado. Então, sempre comparando, né? Quando a gente fala relacionar, é comparando com outros fatos ou com isoladamente. Para você saber o quê? Para saber se você está crescendo ou não no âmbito da sua pesquisa, do objetivo que você está, na hipótese que você estabeleceu, né? E aí, ao relacionar com outros fatos, um fato isolado,
integrando numa explicação racional unificada. À medida que você vai comparando, você vai melhorando o seu trabalho de pesquisa, tá bom? E também formular uma teoria geral sobre o conjunto dos fenômenos observados e dos fatos investigados. Isso aí o pesquisador, o cientista Chauí, ele abordou muito bem em 2002. Então, o que nós estamos fazendo aqui é passando para vocês os tópicos durante a pesquisa, o que significa uma atitude, né, científica, do caso. E aí, com relação agora a habilidades em pesquisa científica, quer dizer, o saber fazer, algumas habilidades elas são necessárias para um pesquisador, segundo aí esse cientista, né, o Collins, que ele diz o seguinte, olha, habilidades importantes. Primeiro, capacidade intelectual. Se você tem capacidade intelectual, você tem autoconhecimento, você tem competência, não é? Capacidade de comunicação. Lógico, você vai socializar, ok? A sua pesquisa, o que você deseja alcançar e apresentando resultados, enfim. Habilidades organizacionais. Você, para ser pesquisador, você também não pode ser qualquer um. Você tem que saber organizar, durante a sua pesquisa, aquilo que você deseja alcançar. Habilidades relativas à tecnologia da informação. Quer dizer, atualmente, se você não tiver um domínio na área digital, e aí como é que você vai evoluir na sua pesquisa, né? Também a independência, né? Você deve ter o quê? Motivação e perseverança. Quer dizer, tudo isso são habilidades, faz parte das habilidades que você tem para executar um bom trabalho. Por quê? Conhecimento você tem, agora como executar? Então você tem que levar em conta todos esses parâmetros para ter sucesso na sua pesquisa, beleza? E assim sendo, olha aí, é hora de botar a mão na massa. De que forma? Realizando a atividade. E como vou realizar a atividade? Então aqui vem a dica. Com relação à mão na massa, nós orientamos o seguinte, que como atividade será feita uma releitura da aula com o objetivo de responder as perguntas expostas no próximo slide. Vocês vão ver já já, né? E para que possa divulgar também os resultados do aprendizado acerca da importância das habilidades e das competências dentro de um projeto de pesquisa. Lembrando que, olha aí a observação, todo o material produzido deverá ser utilizado na culminância da eletiva, que nós estamos aqui trabalhando, né? A eletiva 3, nós estamos falando das análises e experimentação científica. Além disso, quando os estudantes forem apresentar as perguntas e respostas nas apresentações, se puderem simular a figura de estudantes cientistas utilizando roupa e equipamento utilizado numa pesquisa científica. Isso aqui também é muito importante. Porém, valorizem os materiais recicláveis de acordo com a realidade da escola. Tudo isso, gente, é importante para você desenvolver uma tarefa, tá bom? E nessa aula, o que nós precisamos? Uma vez que vocês entenderam sobre o tema da aula, pede-se que, primeiro, expresse um significado de avaliação e a sua importância para a educação. Então, aqui, número 1, consequentemente, aqui seria número 2. Segundo a Unesco, cite os trabalhos, os 4 pilares dos quais a educação se baseia e sua importância para com a educação no século XXI. 3. Descreva o que entende por habilidade e competência, respectivamente. 4. O que caracteriza uma atitude científica? Então, vocês aprenderam o que é necessário, tá bom? Para que você possa ter sucesso no seu trabalho. E 5, tá bom? E 5, cite 7 habilidades necessárias
para um pesquisador desenvolver uma pesquisa. Valeu? E sendo assim, desejamos sucesso a você, meu caro pesquisador. Lembrando que as informações contidas nesta aula faz de você um futuro cientista com sucesso. Valeu? Um grande abraço.